A noite cai de peça sobre o vale, mas não rápido o suficiente para esconder o horror. O vento arrasta o cheiro de fumaça e carne queimada. A aldeia arde em silêncio, exceto pelos estalos de madeira cedendo sob as chamas. Homens correm descalços pela neve suja, carregando crianças feridas nos braços. Mulheres choram sobre corpos imóveis. O céu, vermelho e pesado, parece observar tudo com indiferença. Do alto da colina, um cavaleiro solitário encara o caos que devora o mundo que ele jurou proteger. No meio dessa devastação, surge uma pergunta que atravessará séculos. Como um sistema construído para garantir ordem pode desmoronar diante de forças tão humanas e tão inevitáveis? A Europa dos anos 1200 parecia sólida. Castelos dominavam colinas, bandeiras tremulavam sobre muralhas, e senhores feudais reforçavam juramentos que pareciam eternos. Um mundo rígido, estruturado, estável. Mas por trás das paredes de pedra e das missas que pontuavam os dias, havia tensões profundas. O que acontecia naquele período não era apenas mais uma crise, era um ponto de ruptura. Uma prova dolorosa de que até as estruturas mais robustas podem ser corroídas de dentro para fora. Fomes, conflitos, mudanças climáticas, deslocamentos populacionais e disputas de poder colidiam em uma sequência impossível de controlar. Aldeias inteiras desapareciam. Rotas comerciais eram interrompidas. Homens que juraram lealdade quebravam seus pactos. Era o início de uma catástrofe que marcaria o coração do feudalismo europeu. Para entender a dimensão desse colapso, é preciso desfazer a visão simplista de que a Idade Média era apenas escuridão. Os anos 1200 foram, na verdade, um período vibrante. A produção agrícola crescia como nunca. Técnicas como o arado de ferro e a rotação de culturas transformavam campos pobres em fontes de abundância. Vilas se expandiam, mercadores viajavam por estradas movimentadas, levando mantimentos, tecidos e histórias. Catedrais erguiam-se aos poucos, consumindo gerações de trabalho. As feiras de champanhe reuniam negociantes de toda a Europa. A vida parecia florescer, e muitos acreditavam que o futuro seria próspero. Esse auge, porém, escondia um paradoxo. Quanto mais complexa e interconectada a sociedade se tornava, mais vulnerável ela ficava a qualquer ruptura. A queda não veio porque o feudalismo era frágil. Ela veio justamente porque naquele momento ele era forte. Forte o bastante para que todos dependessem dele. Fraco o bastante para não suportar sua própria expansão. O mundo feudal funcionava como uma teia esticada ao limite. Cada fio conectava camponeses a senhores, senhores a reis, reis à igreja e a igreja a todos. Essa estrutura sustentava a ordem, mas também criava dependências perigosas. Cidades como Paris, Londres e Florença cresciam, exigindo mais cereais, mais lã, mais madeira. Aldeias isoladas se tornavam essenciais para abastecer mercados distantes. Estradas eram percorridas por peregrinos, mercadores e soldados. Rios transportavam trigo e sal. Portos recebiam embarcações vindas de Veneza, Gênova e do Mar Báltico. Ideias, crenças e rumores viajavam com a mesma velocidade que mercadorias. Essa interconexão criava um mundo vibrante, mas também pavimentava o caminho para o desastre. Bastava um único ponto da teia romper para toda a estrutura estremecer. A origem desse colapso não estava nas aldeias europeias, nem nas cortes dos reis. Ela se ocultava em terras distantes, além das montanhas e dos desertos que poucos europeus conheciam. Nas estepes da Ásia Central, mudanças climáticas silenciosas alteravam o comportamento de rebanhos e povos nômades. Chuvas escassas, pastagens perdidas e migrações forçadas empurravam tribos para novos territórios. Essas pressões desencadeavam conflitos que se espalhavam como ondas em um lago. Cada movimento provocava outro, e cada combate criava novos refugiados, novas rotas, novas tensões. O processo era quase invisível para quem vivia em uma aldeia francesa ou alemã. Ainda assim, cada deslocamento naquelas terras distantes ecoava, lenta e inevitavelmente, no coração do continente europeu. Era um tipo de ameaça que não podia ser vista, medida ou detida.
O ponto exato em que essa instabilidade tocou o mundo feudal foi nos portos do Mediterrâneo e nas fronteiras do leste. Veneza, Gênova e Pisa, centros pulsantes de comércio, começaram a ouvir relatos sobre rotas perigosas, cidades ameaçadas e povos em movimento. Ao mesmo tempo, castelos ao longo do Danúbio e do Reno recebiam mensageiros que falavam de caravanas atacadas, fronteiras violadas, mercados vazios. Esses locais tornaram-se portais da tragédia, lugares onde o velho mundo encontrava forças que estavam muito além de sua compreensão. A partir dali, o colapso não era mais distante. Era uma realidade que se aproximava com uma rapidez que ninguém sabia como deter. A propagação da crise atravessou o continente como uma sucessão de tempestades. Uma série de anos de más colheitas devastou o abastecimento de grãos. Aldeias começaram a disputar recursos. Senhores aumentaram impostos para sustentar suas campanhas militares. A fome se espalhou como uma sombra. Crianças desfaleciam nos campos. Famílias abandonavam suas casas em busca de comida. Animais eram abatidos antes do tempo. Cidades, antes vibrantes, tornavam-se refúgios de desesperados. Guerras locais explodiam. Exércitos arrasavam plantações. Mercadores deixavam de viajar. Vilas inteiras desapareciam, devoradas pela fome, pela violência ou pelo abandono. A Europa parecia encolher. Estradas antes movimentadas se tornavam perigosas. Mercados esvaziavam. Mosteiros fechavam suas portas para os peregrinos famintos. O silêncio substituía o som das carroças e dos sinos. A reação das pessoas era um espelho de seu desespero. Muitos confiavam em explicações espirituais. Sacerdotes pregavam penitência, convocando procissões em que flagelantes feriam a própria pele, acreditando que o sofrimento apaziguasse a ira divina. Outros buscavam curandeiros, receitas antigas, ervas queimadas para purificar o ar. Cavaleiros tentavam restaurar a ordem pela força, mas disciplina militar era inútil contra a fome ou o colapso social. E em meio ao caos surgiam rumores terríveis. Boatos de que estrangeiros estavam envenenando poços. Acusações contra judeus, viajantes, mulheres solitárias. A falta de explicações gerava monstros. O colapso moral foi tão profundo quanto o material. A fome rompeu laços familiares. Pais abandonavam filhos que não podiam alimentar. Irmãos se voltavam uns contra os outros por sacos de trigo. A autoridade dos senhores feudais enfraquecia. Muitos fugiam de seus castelos, temendo revoltas ou invasões. Aldeias deixavam de reconhecer suas obrigações. A ordem feudal, sustentada por juramentos e tradições, se desfazia como madeira podre. Relatos da época mencionam grupos fanáticos vagando pelas estradas, acreditando que sacrifícios humanos ou purificações violentas trariam de volta a estabilidade. Minorias foram perseguidas, expulsas ou mortas. A histeria coletiva transformava inocentes em inimigos. A sombra do fanatismo pairava sobre um continente que já mal reconhecia a si mesmo. No campo, o impacto era ainda mais devastador. Terras férteis tornaram-se campos de mato alto. Colheitas perdidas se acumulavam como testemunhas silenciosas do abandono. Animais domésticos vagavam sem rumo. A natureza retomava o que era seu. Florestas avançavam sobre estradas. Vinhadeiros eram engolidos por trepadeiras selvagens. A vila rural europeia, que sustentava toda a estrutura feudal, entrava em colapso. Onde havia vida, agora havia apenas ruínas e silêncio. A tragédia recuou lentamente, não por solução humana, mas por esgotamento. Com o passar dos anos, algumas colheitas voltaram a prosperar. Conflitos diminuíram por falta de homens e armas. Estradas foram reabertas com cautela, mas nada voltaria a ser como antes. A Europa dos anos 1200 emergia transformada. O sistema feudal, antes sólido, agora mostrava rachaduras irreparáveis. Senhores perderam poder, camponeses ganharam mobilidade, cidades cresceram, rompendo antigas dependências rurais. O comércio se reorganizou. Ideias novas começaram a circular, preparando o terreno para transformações culturais profundas. Da destruição surgia um mundo diferente, menos rígido, mais aberto, mais incerto e, paradoxalmente, mais moderno. Olhando para esse passado, é impossível ignorar os reflexos no presente. Sistemas que parecem indestrutíveis podem ruir diante de pressões invisíveis.
Sociedades confiantes podem descobrir que sua estabilidade é apenas uma ilusão. E crises que começam longe, em terras que pouco conhecemos, podem atravessar fronteiras e afetar a vida cotidiana em poucos anos. A pergunta que permanece ecoando através do tempo é simples e perturbadora. Realmente aprendemos algo com a queda da Europa feudal ou continuamos acreditando que nossas muralhas são eternas? Sou o narrador dessa viagem pelas ruínas da história e te convido a seguir para a próxima era, porque compreender o passado é a única forma de reconhecer as fragilidades do presente. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, ajuda demais. Muito obrigado!